Olá, no vídeo de hoje aí, atendendo a pedidos, eu vou falar um pouquinho sobre a minha rotina na residência médica nos Estados Unidos. Então, falando um pouquinho aqui da minha experiência, eu faço residência em clínica médica nos Estados Unidos. Aqui se chama Internal Medicine, tá? Eu faço residência no estado do Texas. Você vai ver que as regras aqui para residência médica são uniformes ao longo do país. Existe uma organização que faz acreditação, que é o ACGME. Então tem regrinhas assim que são as mesmas para todos os programas, tá? Todos os programas têm que seguir. Eu no Brasil eu cheguei a começar uma residência de neurocirurgia, mas eu logo larguei, então já fiquei um pouco traumatizado com residência e para bancar o processo eu dei um montão de plantão em emergência, UTI. Cheguei a trabalhar em PSF 3 meses, quase surtei assim, coisa, nossa. Se cada um tem um inferno personalizado, o meu com certeza é um PSF, cara. Odiei tanto que eu saí do PSF para emergência, a emergência parecia um progresso. Eu detesto a emergência. Então, você vê que existem níveis no inferno, né? Mas, enfim, atualmente eu estou no R1 de clínica médica nos Estados Unidos. Muita gente pergunta pela minha experiência, pela minha rotina, né? A primeira coisa que você precisa saber é que a residência médica, assim como no Brasil, ela é dividida em rotations, né, em rodízios, por assim dizer. Duram entre 2 a 4 semanas. Existem rodízios que a gente chama de core, né, core rotations, que são obrigatórios, e existem os rodízios eletivos. No primeiro ano, você vai ter mais ou menos 7 meses de obrigatórios e 5 meses de eletivo. Aí no segundo ano já fica aí 6 e 6, no terceiro ano 5 e 7. Então você vê que assim, sua residência, até talvez aí 50, 60% dela você monta. E existe eletiva assim de tudo quanto é jeito que você quiser. Então, existem eletivas muito tranquilas, existem eletivas assim de repente no fellow que você quer. Então, o pessoal que quer cardio vai tender a fazer mais eletivas em cardio, o pessoal que quer gastro tende a fazer mais eletivas em gastro. E tem, assim, uma gama de experiências muito vastas, tá? Tem eletiva em addiction medicine, eletiva em medicina paliativa, eletiva em rádio, eletiva em patologia, em dermatologia, tem para todos os gostos realmente, tá? O hospital fica à sua disposição. Tem até uma eletiva que é business, né, em que você consegue acompanhar o pessoal lá, os CEOs, executivos do hospital, para você aprender como é que funciona ali um pouquinho a parte administrativa, executiva de um hospital. Achei bem interessante. Tem, para quem gosta de pesquisa, tem uma eletiva de pesquisa, né, em que você propõe aí um projetinho de pesquisa e você trabalha nele ali por 2 semanas. É muito bom para o currículo, para quem quer aplicar para fellowship. Então tem para todos os gostos. Falando assim dos rodízios obrigatórios, os mais clássicos, né, na residência de clínica médica são o WARDS, que é o equivalente à enfermaria, né, a gente chama de WARDS, CTI, obviamente, Night Floats. Night Floats é um rodízio, um bloquinho de 2 semanas de plantão noturno, tá? 6 por 1. 6 dias, uma folga. E também tem a clínica, né? Muitas residências você tem esse esquema em que você faz 4 semanas nos seus rodízios e uma semana de clínica de continuidade. O que é isso? É como se fosse um ambulatório, na verdade, é um ambulatório de atenção primária. Você acompanha lá aquele paciente ao longo dos seus 3 anos de residência. Então a gente chama de 4 por 1, né? 4 semanas na residência lá, nos seus rodízios, e uma semana a mais fazendo a sua clínica de continuidade para você ter ali o cuidado longitudinal do paciente, do consultório, do ambulatório, da atenção primária. Tá? Então, esses quatro aí são as grandes core rotations, né? Não é eletiva, né? Os rodízios obrigatórios. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, né? Para quem faz clínica médica, o ARDS é meio que o espírito da clínica médica. No R1 você tem 14 semanas de wards, né? Você é o hospitalista daquele paciente, a gente chama de hospitalista. Aqui na residência, isso é cultural nos Estados Unidos, tá? A gente monta uma subescalinha entre a gente de short call e long call. Existe uma certa discussão a respeito dos termos, mas o mais aceito é que long call, né, o plantão longo, é de 7 da manhã às 7 da noite, o short call
7 da manhã às 5 da tarde, né? Short call é uma. Alivia muito você sair 2 horas mais cedo, é bom demais. Geralmente a gente monta um esqueminha entre a gente, então você vai ter ali 2 a 3 long calls por semana. É regra do ACGME, da organização acreditadora, que você não pode trabalhar mais que 80 horas por semana, e é regra que você tem que ter pelo menos um day off por semana. Então, nesses rodízios assim mais pesados, que é o ARDS, CTI e Night Floats, você tem um day off por semana. E muitos outros rodízios, principalmente rodízios mais ambulatoriais, você vai ter o chamado Golden Weekend, né? O fim de semana dourado, que é o sábado e o domingo livre. Tá? Então isso aí varia de acordo com o rodízio em que você está. Geralmente a gente monta a nossa residência um rodízio mais pesadinho, um rodízio mais leve. Um pesadinho mais leve, assim você consegue sobreviver bem. Na enfermaria, você chega, você dá uma olhadinha nos pacientes, né? Você faz ali o chamado pre-chart, né? Você vê os exames das últimas 24 horas, lê as evoluções. Você passa lá no leito dos pacientes e depois você faz os rounds com o seu attending, né? O seu preceptor, né? Você vai trabalhar na sua evolução, vai colocar lá as orders, né? Fazer a prescrição do paciente junto com ele. À tarde você fica à disposição para intercorrências e admissões, tá? O nosso time de enfermaria geralmente faz uma admissão a cada tarde. 2 vezes eu tive que fazer 2 admissões, mas isso aí é muito raro, tá? Geralmente é uma admissão, minto, tá? É uma admissão por R1, tá? Já teve 2 vezes em que eu fiz duas, mas assim é bem tranquilo e é paciente de enfermaria. Tá? Quando você está de long call, você vai fazer a passagem do plantão, isso aí é padrão. CTI funciona num esquema similar, tá? Long call, short call, 6 por 1, esquema muito parecido. Night floats, que é o bloco de plantão noturno, você fica ali de 7 da noite às 7 da manhã para fazer as admissões e para atender intercorrências, tá? Em média, eu faço 2 a 3 admissões por plantão noturno. Já teve plantão que eu não fiz nenhuma. O máximo que eu já fiz um plantão noturno foi 5, mas admissão assim bem tranquila, coisa que eu fazia em 10 minutos. Não, não são pesados, não. Eu odeio plantão noturno mortalmente, mas aqui até que eu não ligo de fazer, não. Assim, sua agenda fica meio assim, você fica meio virada a cabeça, né? Mas são plantões assim, tranquilos de fazer. Não, o pessoal fala, não dá para dormir no plantão nos Estados Unidos? Dá sim, dá sempre para tirar um cochilinho, tá? Aqui é, é gente como a gente. A gente tem o nosso quartinho de o call room, né? O quartinho dos plantonistas. Na verdade, tem vários quartinhos, né? A gente entra lá, tem a nossa salinha e tem ali 5, 6 suítes, tá? Quartinho com computador, cadeira, cama, abajur, banheiro. Bem bonitinho, tá? Maior que o apartamento que eu morava lá em Copacabana. Então, micro-ondas, geladeira, tudo, tudo. Então, é bem confortável, sempre deixam lá snacks pra gente, né? Isso é um problema, não deixa monjaro, né? Só deixa os snacks. Refrigerante à vontade, cafeteira. Então, assim, é bem confortável mesmo. Aqui a gente é bastante mimado, assim, para falar a verdade. E esse aí são os rodízios mais, assim, pesadinhos, né? O ARDS, CTI, Night Floats. A clínica de continuidade é um ambulatório. No R1 pegam bem leve com a gente, tá? Só para você saber, o R1 aqui é chamado de PGY1, que é Post-Graduation Year, né? Post-Graduate Year, ano de pós-graduação. Ou também é chamado de Inter, né? O R1 aqui eles chamam de Intern, que é o interno. Na clínica de continuidade dão 2 ou 3 pacientes para mim por turno, tá? Então, no amanhã eu vejo 2 ou 3 pacientes, na tarde eu vejo 2, 3 pacientes, assim, ambulatoriais de atenção primária. As eletivas, assim, você tem tudo quanto é opção que você quiser: gastro, cardio, neuro, dermato, radiologia, patologia, pesquisa, né? Opção que não falta, a gente pode falar mais disso em outro vídeo. Um detalhe, assim, bem interessante é que você vê aqui a mentalidade de escala da medicina, né? Porque quando você está você é um interno R1, você é responsável por fazer as evoluções. Então, na enfermaria, você evolui 5, 6 pacientes por dia. No CTI, 4, 5 pacientes. A partir do R2, você já não faz mais as evoluções, né? Então, por exemplo, o time de enfermaria ficam 3 R1s, 2 R2, 1 R3. O R2 e o R3 são chamados de seniors. O R1 é chamado de interno, de intern, né? E o intern, ele faz as evoluções.
O R2, eles dividem, né, os pacientes. Então, são dois R2, um fica com os pacientes pares, outros com os ímpares. Eles supervisionam os internos. E o R3 supervisiona todo mundo. Acima do R3 está o preceptor, o attending. Então, é uma hierarquia clara. Então, o interno está lá vendo o paciente fazendo as evoluções, o R2, o interno reporta o R2, o R2 reporta o R3, e todos se reportam ao attending, né, ao preceptor. Então isso é bem interessante. Fica todo mundo doido para acabar o R1 para não ter mais que fazer as evoluções. As evoluções aqui elas são feitas naquele modelo HPI em SOAP. A gente pode falar disso depois. Você se acostuma. É bem chatinho porque tem todo um monte de regrinha, como qualquer hospital particular no Brasil também, eu não vi diferença. Todo um monte de regrinha assim, porque tem toda a questão de cobrança dos planos, como tem no Brasil. Então você tem lá os smart taxes que você tem que botar para CIRS, para sepse, para hipoxemia, para obesidade, tem para tudo, né? Para você ter lá depois o pessoal do BINI poder codificar isso e cobrar dos insurances. Então, como tem no Brasil também. Então, o pessoal fala, Iago, quais são as diferenças que você sentiu do Brasil para os Estados Unidos? Eu falei, cara, assim, depois de um tempo, né, eu já estou na estrada há um tempinho, depois de um tempo, todos os plantões ficam iguais. Então, não senti diferença nenhuma. Teve adaptação com prontuário eletrônico, como eu teria com qualquer outro hospital que eu me mudasse. E é claro, em inglês. Uma coisa legal, tá? Todo computador, quase todo computador no hospital, você tem um microfonezinho. Então você dita as evoluções, tá? Ele reconhece a sua voz, inclusive. Então você faz as suas evoluções ditado, né? Faz sair muito mais rápido. A gente chora para fazer as evoluções, né? A gente fica doido para chegar na R2, que não vai ter que evoluir mais. Mas assim, cara, é bem confortável, né? O prontuário eletrônico, o próprio, eles já dão pra gente já um monte de frasezinha assim que você digita um pontinho lá, um tracinho, aparece um monte de opção assim que você já tem tudo prontinho, sei lá, exame físico, exame neurológico, revisão de sistemas, sepse, tudo que você imaginar ali, SEERS, tudo, SOFA, tudo tem lá prontinho para você, então você só completa ali, já tem a telinha dentro do prontuário, já tem lá os laboratórios, as imagens, tudo que você precisar, os pareceres. Então, assim, é bem de bandeja assim pra gente. A gente reclama de barriga cheia, verdade seja dita. Então, na enfermaria a gente fica com 16 pacientes, a minha equipe, né? Cada interno fica com 5 ou 6 para evoluir. Aí o R2, um R2 fica com os pares, outro com os ímpares, o R3 supervisiona todo mundo. Esse é o esquema já para você se acostumar, porque a ideia do hospitalista é eventualmente ele supervisionar uma equipe, né? Aqui nos Estados Unidos existe a figura muito importante do mid-level, né? Que é o physician assistant, o nurse practitioner. Eles são fundamentais. Por exemplo, você pode abrir sua clínica e você põe lá quatro physician assistants e nurse practitioners para atender com você. E aí você multiplica o número de atendimentos e o faturamento da sua clínica por quatro, né? Você fica na figura lá da supervisão. Então, é assim que aqui nos Estados Unidos se faz escala em saúde. É por isso que aqui o faturamento é absurdo, né? Por exemplo, aqui tem um enfermeiro anestesista, né? Como você viu na minha live com meu amigo Daniel, que é anestesista. Então, um anestesista sozinho supervisiona quatro enfermeiros anestesistas. E o hospital cobra por quatro enfermeiros e quatro anestesistas. Tá? Então, você multiplica o fator com um anestesista e quatro enfermeiros, você multiplica o faturamento de um centro cirúrgico por quatro, né? Você toca quatro salas com anestesista e cobra quatro anestesistas médicos e quatro anestesistas enfermeiros, tá? Com um anestesista e quatro enfermeiros. Então, aqui nos Estados Unidos tem esse esquema, né? Se fosse assim no Brasil, ia ser muito bom, né? Já pensou? Você contrata quatro enfermeiros lá, põe no seu consultório e você consegue cobrar dos planos de saúde ali, né, quatro vezes mais atendimentos a ticket pleno, né? Se o enfermeiro atender sozinho, se o physician assistant atender sozinho, sem você supervisionar, aí é 85% do ticket, né? Isso aí na atenção primária, tá? Então é assim que você ganha dinheiro. Na minha primeira semana aqui, atendem lá de atenção primária olhou para mim e falou: Você com atenção primária aqui, você ganha mais dinheiro do que qualquer neurocirurgião, qualquer cirurgião plástico. Falei: Como é que é isso? Eu tenho minha clínica, tenho quatro physician assistants ou nurse practitioners para atender por mim. Cada um vê 30 pacientes por dia, ticket médio US$ 126. Ela multiplicou ali para mim, o bruto dava US$ 18.000, líquido dava quase US$ 15.000. Isso aqui é o que eu ganho por dia. Eu falei, meu Deus do céu, o pessoal quer fazer sub para quê? Eu fui para atenção primária.
Ela assim, então é melhor você me tratar bem. Claro, né, que ela tem os bizus todos. Então, assim, você fica de queixo caído quando você vê o potencial do mercado americano, né? O pessoal da estética, então, faz a farra, né? O plástico, ele... Um cirurgião plástico põe 4 physician assistants para fazer transplante capilar na clínica dele. Então, você tem toca 4 transplantes capilares ao mesmo tempo, né? Você imagina o faturamento disso, e botox, peeling, sei lá mais o quê. Então, assim, é bem interessante a figura do mid-level aqui nos Estados Unidos, cara. É uma mina de ouro, né? E para eles é muito bom também, eles ganham muito bem. Tá? Physician Assistant aqui ganha bem, Nurse Practitioner ganha bem, enfermeira anestesista, então nem se fala, ganha fortunas. E merecem mesmo, muito merecidos, são muito competentes. Deus os abençoe. Deixa eu ver o que mais. O pessoal me pergunta muito de carga horária na residência. Ó, carga horária, bicho, nos rodízios mais pesados, no caso em night floats, bate 72 horas por semana. Em rodízio leve, às vezes não bate nem 40 horas por semana. Então, assim, outra coisa muito boa. Tem programa que não tem plantão de 24 horas. Eu propositalmente mirei em programas sem plantão de 24. Então, no meu programa, o máximo é 12 horas de plantão. Tá? Então, essa é outra coisa interessante. Tem programa que tem plantão de 24 até de 28 horas, né, que é o máximo permitido pela ACGME. Meu programa é até 12. Tem vários programas que adotaram isso de no máximo 12 horas. Assim, a melhor coisa do mundo. Plantão de 24 horas é um câncer na medicina, esse negócio não tinha nem que existir, né? Você entraria no avião cujo piloto está acordado há 22 horas? Botaria a sua mãe nesse avião? Não, né? Então por que que o médico tem que ficar 24 horas acordado? Mas enfim, né? Isso aí tá mudando, graças a Deus. Deixa eu ver mais o quê? Salário na residência, média aí dá uns 60, 65 mil dólares por ano. Num estado sem imposto de renda estadual, dá mais ou menos 4 mil dólares por mês, tá? Em cidades mais caras, o salário é maior, né? Nova York, por exemplo, eu entrevistei lá, era mais ou menos 80 mil dólares por ano. À medida que você avança do R1 para o R2, tem um ajustezinho, ainda tem mais um ajustezinho da inflação. Então, melhora um pouquinho. Eu acho que é isso, tá? Nos rodízios mais pesados assim, 2 ou 3 vezes por semana eu tô de long call. Então, eu saio 7 da noite, chego 7 da manhã. 3 vezes por semana short call, 3 ou 4, sai 5 horas da tarde. Você vai ter pelo menos um dia livre por semana. Em rodízios mais leves você vai ter dois, né, que é o Golden Weekend. Rodízios ambulatoriais, assim, geralmente é horário comercial, então de 8 às 5, 8 às 4, fim de semana livre, né? Eu gosto bastante. E assim, a maior vantagem, na minha opinião, de fazer residência nos Estados Unidos, assim, no Brasil você tem que fazer 2 residências ao mesmo tempo, né? Uma dentro, outra fora do hospital, porque a bolsa não paga o aluguel. Aqui não. Você só precisa trabalhar dentro do seu hospital. Aqui até existe a figura do plantão Moonlight, muitos hospitais deixam fazer a partir do R2, paga mais ou menos 1.000 dólares um plantão, então assim, é um dinheirinho bom, mas você se vira muito bem com o salário aqui da residência, então não tenho queixa para fazer, não precisa trabalhar por fora, né? Nem pode, quer dizer, tem o Moonlight, né? Mas geralmente o Moonlight é feito dentro do seu programa e eles te dão, assim, seu plano de saúde, seguro com a tama prática, seguro saúde, eu tenho plano odontológico, plano oftalmológico, então, assim, a gente é muito mimado, assim, eu gosto bastante, não tenho queixo nenhum para fazer, né? Comparado à realidade brasileira, comparar com a realidade brasileira é até covardia. Só de não ter plantão de 24 e não de não precisar trabalhar fora, porque assim, o que ferrava a minha residência no Brasil é que além da residência eu tinha que dar não sei quantos plantões por fora para poder me manter. Eu falei, cara, isso aqui é coisa de doido, o cara vai dormir em casa 2, 3 vezes na semana, não dá. Você fica aquela hora lá revisando residência com plantão por fora, você sai mais cedo aqui, ela já leva um esporro do seu chefe. Você chega mais tarde no outro plantão, leva outro esporro lá. Sai mais cedo do outro plantão, outro esporro. Chega mais tarde na residência, outro esporro, né? O chefe fala como se você estivesse trabalhando fora para comprar uma BMW, né? Na verdade, você está no cheque especial, não está conseguindo pagar o aluguel, né? Um aluguel no Rio de Janeiro, puta que pariu, né? 3, 4 mil conto, se você não quiser morar dentro da favela. E mesmo dentro da favela, o aluguel ainda é caro ainda. Foda. Você só tem a agradecer a Deus de verdade. Espero que com isso eu tenha saciado pelo menos um pouquinho a sua curiosidade. Se você gostou, eu tenho recebido muito pedido de falar da minha rotina, eu faço mais vídeos, tá? Mas, sim, graças a Deus, estou muito satisfeito aqui. Agradeço muito a Deus e aos Estados Unidos pela oportunidade. E muito em breve será você relatando a sua rotina aí para mim, tá? Tenho certeza disso.
Se você ainda não conhece meu programa de revalidação 100% online, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu tenho um programa já em mais de 70 aulas gravadas, com webinários, cobrindo todas as etapas do processo, tá? As inscrições, a burocracia, as provas, como estudar para as provas, onde encontrar materiais de estudo, quais são os principais materiais de estudo, métodos de estudo, meu método de estudo, todas as provas, os estágios, opções de estágios, como conseguir estágios, como colocar IA para conseguir estágios para você, a aplicação, as entrevistas, os vistos, a parte de finanças do processo. Eu tenho todo um módulo lá, tem até uma ali ensinando a comprar dólar sem OF, né? Vão acabar com isso em breve, infelizmente, nesse governo desgraçado, mas aproveita por enquanto ainda não acabaram. Tem um módulo de onboarding na América, eu te mostro aqui como é que é para abrir conta bancária aqui, para financiar, para alugar seu primeiro apartamento, seu primeiro carro, construir score de crédito, tirar carteira de motorista, né? Eu passei por tudo isso, então eu fiz esse módulo com o maior prazer. Realmente um curso bem completo e eu entrego tudo que eu gostaria que tivesse me entregado quando eu comecei, né? Eu tenho muitos alunos e o pessoal elogia bastante, eu faço com o maior prazer. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu também tenho meu programa de mentoria. O curso ele é um programa autodidático, né, com aulas gravadas. Eu tenho também meu programa de mentoria ao vivo. Tá? Dentro do próprio curso você já recebe tem um link lá, o convite, se você quiser evoluir para mentoria. Tá? Eu recomendo bastante os dois. Geralmente o curso ele é muito acessível, então ele é mais feito por estudante de medicina. Assim que o estudante forma, ele já evolui para mentoria. Então eu acompanho os meus mentorados com o maior prazer e é uma satisfação imensa, né? Você vê a vitória deles, eles passando no Step 1, eles tirando notão no Step 2, eles nas entrevistas para o match, é um prazer imenso. Eu revejo a minha trajetória neles, fico até mais feliz quando é com eles. Então, deixar o link aqui na descrição do vídeo, você será muito bem-vindo ao meu programa, ao meu curso, eventualmente na minha mentoria, e logo, logo nos encontraremos por aqui na América, nas terras do tio Sam. Tá bem, meu amigo? Deus abençoe a América, Deus abençoe você. Recomenda aí esse vídeo para seus amigos interessados em revalidar nos Estados Unidos, porque é sempre bom a gente ter amigos para percorrer o caminho junto com a gente. Na minha mentoria, você tem acesso também a uma comunidade de médicos que estão percorrendo esse caminho, isso ajuda demais, alivia demais. E eu estou aqui também, vamos percorrer esse caminho, né? Eu já cheguei até aqui, mas é o meu maior prazer orientá-lo aqui nessa jornada. Essa jornada que é muito satisfatória e realmente vai mudar a história da sua família por gerações, tá? Vale a pena demais. Então, até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Um abraço. Clica no link aqui da descrição que a gente se encontra no meu curso.